Olá, bom dia, internautas da fanpage Hoje Li, o Jornal Paraná. Estamos aqui na PEC, onde ocorrerá uma coletiva nesse momento. Cadê a galera? Quer começar, Hilton? Já que você tá na Vai. Foi. Pode começar? Thiago, qual foi a ideia de todo esse trabalho aí que movimentou um grande contingente aí, né, de policiais? Nós tínhamos um projeto de reclassificação de algumas unidades penais no Estado. O que seria isso? Fazer tratamento penal de acordo com o que determina a lei de execução penal. Ou seja, alguns presídios você colocar a pessoa com um determinado crime. Por exemplo, presídio X nós vamos alojar somente homicidas. Presídio Y nós vamos alojar somente sequestradores. E assim consecutivamente. Temos uma determinação judicial para ser cumprida na cidade de Toledo, onde a gente necessita fazer algumas reformas ali, né? Parte dessas reformas já foram feitas e nós aproveitamos essa oportunidade, assumimos um compromisso com a sociedade de Toledo e estamos fazendo primeiro a cidade de Toledo, a reclassificação. Em Toledo, então, a partir de hoje, nós colocaremos naquela unidade penal apenas presos que cometeram crimes contra a dignidade sexual. Isso vocês acabam também, de certa forma, desarticulando as facções criminosas que costumam usar esse tipo de preso como moeda de troca em rebeliões, né? Certamente, isso diminui riscos, tanto dentro das unidades prisionais, aí, por exemplo, PEC, PIC e unidades prisionais no entorno da nossa região, e a gente acaba garantindo uma segurança a mais a esse tipo de criminoso. Com relação à estrutura da cadeia de Toledo, né, tá uma situação precária e já devia ter sido desocupada, né? Como que vocês estão prevendo isso? Vai ter menor quantidade de presos? A situação na cadeia pública de Toledo, ela não é precária. Ela é uma das, digo mais, ela é uma das unidades prisionais na nossa região que melhor está. Estrutura física muito interessante ali, porque ali na cidade de Toledo nós temos um apoio bem grande do Conselho da Comunidade, da sociedade civil organizada, então é um prédio é um prédio legal. Só que alguns ajustes precisam ser feitos, né? Toda unidade prisional, hoje, não digo no estado do Paraná, mas no Brasil, ela precisa passar por reforma. Porque uma vez que você coloca preso ali na inauguração daquela unidade, passa-se ali anos sem uma revitalização. Então, a cadeia pública de Toledo é uma dessas cadeias que estão espalhadas pelo Brasil. Explica pra gente como é que foi o funcionamento dessa primeira fase da operação, se que nós teremos outras, imagino, até se o projeto é para todo o estado, acredito que outras fases acontecerão também, né? Certamente que sim, que acontecerão sim outras fases, inclusive da Operação Araceli, porque nós não conseguimos, de uma só vez, fazer a retirada de todos os presos e realocar todos os presos ali. Então a gente faz um levantamento, cria-se ali uma metodologia de serviço e, claro, isso vai acontecer em outras fases sim. E essa primeira fase, como é que foi o andamento? Já temos presos que ficaram lá envolvidos com crimes sexuais que já estavam ou já transferidos de outras unidades? Como é que está funcionando isso? Nós já tínhamos na cadeia pública de Toledo poucos presos com esse tipo de crime, respondendo a esse tipo de crime. Agora o segundo passo é colocar presos da região, né? Nós fizemos um levantamento, então presos da região passarão a integrar aquela unidade prisional. Pelo menos quantos presos? A cadeia pública de Toledo hoje, ela conta com em torno de 170 presos. O nosso objetivo é reduzir a quantidade de presos dentro daquela cidade. A capacidade só uma dúvida, são 170 presos hoje lá, mas agora foram retirados 60. Esses outros 110, então, são só relacionados a crimes sexuais? Não, ainda continua misto. Então nós temos hoje lá 110 presos. Então outras fases dessa operação ela vai acontecer, até que a gente consiga zerar. Zeramos a unidade de Toledo, nós vamos revitalizar a unidade, ver o que precisa ser feito, reformar aquilo que precisa ser reformado e adequar presos somente com o que responde a crime contra a dignidade sexual. Esses 60 foram levados para onde daí? Os 60 presos retirados da cadeia pública de Toledo estão sendo trazidos hoje para a PEC. E os outros 110 vão para onde?
Os outros 110 permanecem ainda na cadeia pública de Toledo, aguardando a deflagração da segunda fase da operação. Mas aí isso não prejudicou de alguma forma, ou enfim, vocês tinham lugar na PEC para esse estacionamento? Nós tínhamos sim lugar, nós estávamos, na verdade, a PEC está terminando a reforma do Bloco 3, como é de conhecimento de todos, e essas vagas nós estamos aproveitando para poder fazer essa reestruturação, não só da PEC, mas como do sistema prisional em toda a região de Cascavel. Thiago, desculpa, mas eu estou com uma dúvida. Primeiro foram retirados esses 60. Aos poucos, os outros 110 serão retirados. Depois disso, a cadeia pública vai passar por uma reforma e, a partir daí, receber os presos com relação a crimes sexuais. Sim. Você pode só explicar esse passo a passo? Explico sim. Primeiro nós tiramos 60. Tiramos 60 presos hoje. Na segunda fase nós vamos tirar mais uma quantidade de presos, a terceira, a quarta, e quantas fases forem necessárias. Nós vamos retirar presos. Não há como nós retirarmos hoje 170 presos da cidade de Toledo e alojá-los na PEC, por exemplo, ou distribuí-los na região, porque nós não temos essas vagas, não existem essas vagas. Então nós vamos fazer de que forma? A reforma será feita da forma como quem tem uma casa só, por exemplo, faz a reforma de que jeito? Ele mora de um lado da casa e reforma o lado que não está morando, que não está habitando. E assim vai ser feito em Toledo. Então uma quantidade de presos necessita ficar naquele local. Nessa reclassificação, a 15ª de Cascavel já tem, por exemplo, a definição de que tipo de crime vai ficar ali, vai permanecer ali? Toledo, dignidade sexual. Aqui, por exemplo, na 15ª já existe a definição? Não, aqui só vai ficar quem cometer crimes, sei lá, contra o patrimônio ou pensão alimentícia, enfim. Já tem essa definição ou não? Não, Cascavel é uma cidade diferente das da região. É a cidade que mais prende, então o fluxo de presos ali é muito grande. Entra 20 pessoas presas por dia, sai 20 pessoas libertadas todo santo dia. Então a classificação de Cascavel ela será repensada, será pensada mais tarde. Porque nós não podemos colocar um crime, por exemplo, só homicidas ali, porque Cascavel é uma cidade que não tem só homicídio, não tem só tráfico de drogas. Nós temos aqui 3 países envolvidos na região de Cascavel. Então nós temos todo tipo de crime que acontece na região. E tudo passa por Cascavel. Então Cascavel vai ser reclassificada? Possivelmente. Tudo isso vai ser estudado. Esse projeto de reclassificação ele é o primeiro que está acontecendo no Estado. Né? É a primeira cadeia pública a sofrer esse tipo de transformação. Né? Isso vai acontecer no restante do Estado? Possivelmente acontecerá. Por quê? Porque é a tendência. E assim a lei determina. Tiago, acho que vou deixar bem claro para o pessoal de casa entender o que essa reclassificação traz de benefício para a população. Qual a diferença que a gente tem com essa reclassificação, com os presos apenas de um tipo de crime em um local apenas? Qual que é o benefício? Tá. O benefício para a sociedade em si é que esses presos, o preso que cometeu crime contra a dignidade sexual, historicamente ele é um preso mais tranquilo. Ele é um preso que está preocupado em trabalhar, em cumprir sua pena e ir embora. Pelo fato da cidade de Toledo ter o presídio no centro da cidade, não é comum nós termos ali, por exemplo, presos faccionados. Isso não é interessante para a sociedade, para ninguém. Então, nós estamos fazendo essa reclassificação para distensionar a cidade de Toledo, combater o crime organizado, isso primeiramente combater o crime organizado e dar um pouco mais de segurança para aquelas pessoas que ele vive. E o nome da Operação Araceli? Por que Araceli? Operação Araceli foi em homenagem a uma garota que fez 44 anos agora da morte dela. Ela foi uma garota que foi estuprada no estado, salvo engano, do Espírito Santo. Foi estuprada, esquartejada, teve seu corpo todo deformado por conta de um crime bárbaro, um crime esse que foi contra a sua dignidade sexual. Então, esse ano fez 44 anos da morte dela e nós, de uma forma bastante singela, fizemos essa homenagem à família. Só recupera pra gente, Toledo vai passar quais são as reformas emergenciais, quais são as estruturas que devem ser alteradas aí? E o orçamento? Estrutura a ser reformada. Nós precisamos retirar os presos, né, parte dos presos que ali estão, para que a gente entenda o que é necessário se fazer.
Então, assim como toda obra, você começa a fazer uma parede aqui e você vê a necessidade de se fazer outra, né? Agora, falando em gastos, não tem como a gente mensurar um gasto agora, inicial. Não tem como. Por quê? Como eu disse para vocês, nós já tivemos muitas reformas ali naquela unidade. Então, a gente não sabe qual a magnitude de reforma que precisa ser feita. Mas ali. é uma determinação judicial, então tem um prazo para isso ou não? Não há prazo porque foi feito um acordo, né? O processo ele está suspenso, né? Justamente o judiciário entendeu que pelo fato do DEPEN ao longo dos últimos meses aí, ter demonstrado bastante interesse em fazer a revitalização daquele espaço, o judiciário entendeu por bem suspender o processo e não dar prazos para que isso aconteça. Claro que nós, como departamento penitenciário, nós temos sim prazos, né? Não tem como trabalhar sem prazo, né? Mas pelo judiciário não há. Thiago, vocês precisam fazer... Por vocês, qual que é o prazo, então, que vocês têm prazo? Nós acreditamos que em 6 meses toda essa operação ela está terminada, que a reconstrução, a revitalização daquele prédio, ele faz parte da operação. Acreditamos que em 6 meses a gente faça ali a conclusão. Serão presos de todo o estado ou da região que serão encaminhados para Toledo? A princípio, presos da região, né? Mas pelo fato de se tratar de uma unidade especializada em crimes contra a dignidade sexual, não há problema algum em recebermos, inclusive, presos de outro estado. Porque o que acontece? O preso que responde por esse tipo de crime, ele tem a vida dele ameaçada a todo instante. Por exemplo, rebeliões, como os senhores poderão acompanhar, os primeiros a morrer são esses presos. Os primeiros a ficar de refém são essas pessoas que cometeram crime contra a dignidade sexual. Então, nada nos impede, por exemplo, de receber um preso de Curitiba, de outras regiões, Maringá, de Londrina, isso é normal. Tião, fala pra gente de que maneira que impacta no dia a dia da PEC essas transferências para cá e sobre a reforma também. Tem um prazo para conclusão do bloco 3, quando que ele será reativado, enfim. Bom, acredito que dentro aí até o final, Pode olhar para até lá. o final desse mês vai estar concluída essa parte da obra, onde que essa situação que foi acordada da gente estar recebendo esses presos de Toledo, porque o terceiro bloco, a parte de convívio já está inteira concluída já. Hoje vocês estão com quantos presos aqui? Hoje nós estamos com, agora com esses 60 que chegou, vai estar com 960 presos. A capacidade? A capacidade é de 960. Toledo, qual que é a capacidade lá? Seria para quantos presos? Toledo não tem. Não tem. Cadeia pública não tem, né? Não. Certo. A capacidade é o que tem lá. 960, Tião, com a reforma já do bloco 3 ou sem o bloco 3? A reforma do bloco 3. Com a reforma já do bloco 3. Ok? Agora temos dados, né? Que é Encerramos tem essa... A gente Foram realizadas algumas apreensões. Só um minuto, vai passar. Porque para explicar para a pessoa de casa, uma reclassificação significa o quê? Vocês entraram em cada cela, conversaram com cada preso? Como é que funciona? Não, Você visualiza. a reclassificação ela funciona da seguinte forma. Hoje nós temos presos de todo tipo de crimes, presos faccionados dentro da cadeia pública, presos homicidas, traficantes, sequestradores, tem de tudo, de todo tipo de preso ali. O que a gente faz é manter naquele prédio somente presos que cometeram crime contra a dignidade sexual. Claro, os crimes contra a dignidade sexual, para as pessoas que estão nos assistindo, não é só o estupro. Existe uma gama de crimes ali. Para quem conhece o Código Penal vai entender o que a gente está falando. Então, existe uma série de crimes contra a dignidade sexual. Esses que vieram hoje aqui, foi feita uma escolha os mais perigosos? Como foi feita essa seleção? Primeiramente, a nossa preocupação era combater o crime organizado. Então, o que nós fizemos? Nós temos ali, por meio do setor de inteligência, uma lista daquelas pessoas que se envolveram em algum momento com o crime organizado, seja com facções criminosas. Então, na primeira fase, a gente precisa neutralizar essas forças negativas. E foi feito isso. Neutralizamos essas forças
Retiramos todos, hoje Toledo não conta com nenhum preso faccionado, né? E as vagas que sobraram nós já começamos a fazer essa transição de presos comuns para presos que cometeram crime contra a dignidade sexual. Nessa operação, o que foi apreendido? Nessa operação, nós aproveitamos a oportunidade para fazer revista geral. Fizemos também uma revista geral e conseguimos apreender 10 celulares, 100 gramas de uma porção de algo, uma substância análoga à cocaína. Isso vai ser periciado para saber se de fato é cocaína. 30 gramas também de uma substância também análoga à maconha e 100 gramas de fumo. Tiago, eu acompanhei com vocês lá a audiência pública, né? Aí você falou sobre a capacidade, o pessoal perguntou Toledo. Aquele dia eles lá falavam que era em torno de 36 presos, que seria a capacidade correta, né? Sim. A capacidade originária de cadeia pública é muito difícil de você levar em consideração. Se você pegar qualquer cadeia pública hoje no Brasil, a capacidade originária dela, ela sempre vai ser menor do que a quantidade de presos. E por que isso? Porque as construções são antigas, são construções arcaicas, é bastante antiga. Então, não há como você falar assim, a cadeia pública de Toledo tem só 40, 100 vagas, e tem 110 presos. Até porque esse não é um problema da cidade de Toledo, isso é um problema mundial. Isso é um problema mundial. Em cadeia pública, não tem como você falar, só tem 16 vagas. Existem comarcas, existem cidades que, claro, quando não há crimes na região, é possível você respeitar esse número. Nós estamos falando de uma região próxima de 3 fronteiras, onde o tráfico internacional de seres humanos, tráfico internacional de drogas, ele impera, tráfico de armas, ele impera. Então, prende-se muita gente todos os dias. Então, se há presos acima da capacidade do presídio, isso é comum, não só na nossa região, como em todo o Brasil. Ô, Sebastião, desses 960 presos aqui, quantos são especificamente por estupro, crime contra a dignidade sexual? 44 presos. E desses 170 lá de Toledo? 170 está acho que tem a média de 12 presos lá com essa situação aí. E esses 12 já foram? Esses 12 continuam lá. Os presos que já respondem por esse crime, eles não saem da unidade. Nós vamos eles encerrando aqui com vocês e acompanhem no nosso site www.oparaná.com.br. A gente vai postar alguns vídeos e algumas fotografias no decorrer do dia. Ailton Santos, Agenil, Jornal Paraná. Tem ideia aqui em Cascavel, Sérgio?